Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital. Olá, mais um Direto ao Ponto no ar. E o tema de hoje é prevenção ao suicídio. Um tema que é tabu, um tema que muitas vezes é escondido, mas que a gente precisa falar sobre ele. Até porque ele é muito mais comum do que se imagina. Tanto que foi criado para conscientizar sobre esse assunto o mês Setembro Amarelo, um mês de conscientização, assim como o Outubro Rosa para o câncer de mama e o Novembro Azul para o câncer de próstata. E para refletir com a gente sobre esse assunto, aqui comigo hoje o psicólogo Danilo Vieira. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado, agradeço. Danilo, vamos começar falando sobre os números, né? Parece que é muito mais comum do que se imagina a questão do suicídio no mundo todo. Exato. Você tem ideia de quantidade? Sim, hoje a gente tem uma estimativa de que no mundo, por ano, 1 milhão de pessoas cometem suicídio. Isso dá uma margem de a cada 40 segundos alguém se mata no mundo, né? Isso é uma estimativa que ela é superficial, eu diria, né? Uma vez que a gente não tem certeza de cada morte por suicídio, se ela é computada ou não, né? Existem muitos países que não emitem a numeração correta, sem falar dos casos que são ocultados pela família ou por grupos, né? Então, é uma estimativa alta, mas ela ainda é superficial, na verdade. Não é uma certeza absoluta sobre esse número. Ainda assim é relativa, ou seja, é possível que seja muito maior do que isso. Possível que seja, sim. Creio que seja ainda maior do que isso. Uhum. E daí foi por isso, então, que a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, né, criou o Setembro Amarelo, com uma expectativa da Organização Mundial de Saúde de reduzir em 10% até 2020. Exato, exato. É um trabalho, né, um empenho em prevenir o suicídio em diversos contextos, apesar de que existe ainda, infelizmente, a preocupação de que até 2020 esse número ainda aumente, né? A gente trabalha pensando na perspectiva de redução, mas infelizmente, mediante a questões multifatoriais mesmo, né, a gente enfrenta dificuldades, né, quando se fala em prevenção do suicídio, e ainda há uma possibilidade de crescimento desse número, né, infelizmente. Sim. Agora, existem muitos mitos, né, a respeito desse tema. Sim. É muita coragem se matar, ou é muita covardia se matar. Quais são os principais mitos, né, para a gente esclarecer quem está assistindo a gente? Porque como não é falado sobre esse assunto, eu acho que existem muitas dúvidas, a gente não sabe nem como abordar uma pessoa que esteja idealizando, né, com ideação suicida. Então, acho que é importante a gente falar sobre esses mitos para a gente quebrar esse tabu. Sim, sim. Bom, acho que, em primeira mão, a gente tem que pensar que o suicídio ele não é uma questão unilateral, né? A gente não pode olhar por um prisma só. Enquadrar as pessoas em padrões de comportamento ou de situações que vão diretamente gerar suicídio ou não. Pensar que o sujeito... Somos seres subjetivos, né? A nossa relação com a vida ela é muito particular. Entretanto, o suicídio se dá em mais uma confusão do que um ato de coragem ou covardia. A covardia, eu nunca creio que haja covardia no ato suicida. Talvez mais um desespero, uma confusão de ideias, né? Questão de autoimagem ferida, uma questão de ego sem estrutura, possivelmente. Mas, primordialmente, a gente tem que pensar que o suicídio ele não está atrelado, por exemplo, né? Só para citar um exemplo, se uma pessoa perde o emprego e quer cometer suicídio, a gente não pode pensar que é só porque ela perdeu o emprego, né? A questão é um pouco mais além do que isso. Então, assim, a nossa perspectiva é pensar que a pessoa traz uma história de vida, uma construção social, pessoal, familiar, né, que vai fazer com que ela, mediante uma situação extrema, ou que ela julgue ser extrema, ela vai pensar em suicídio, né? Ou que ela não consiga enfrentar, talvez seja uma pessoa que já tem uma dificuldade de enfrentamento aí das situações da vida e de repente a perda do emprego, por exemplo, ou terminar um relacionamento é só um gatilho, né? É só um gatilho, é a ponta do iceberg mesmo. Uhum. A gente sempre pensa assim, quando a pessoa quer cometer suicídio mediante uma situação que é a situação aparente, né,
é apenas um gatilho, como você falou, mas que está atrelado a uma autoimagem ferida. Um exemplo do emprego, né, que é muito comum hoje, é os homens jovens cometendo suicídio. Então, há uma cultura patriarcal de que o homem tem que gerir a família, de que ele tem que ser o protetor, que vai prover a família, né, tudo que ela precisar. E aí a gente se depara com uma situação. O homem não consegue fazer isso. Então é como se ele ferisse uma autoimagem que a sociedade constrói, de que ele tem que ser ter aquele papel social que ele não vai conseguir ter. Então, se ele não consegue lidar com isso, então não é perder o emprego, é perder essa autoimagem. Porque se fosse perder o emprego, quase todo mundo, né, que perde o emprego tentaria suicídio. E não é isso, é a relação que eu tenho com perder meu emprego, com acabar um relacionamento, com perder alguém da família, né? É com o simbólico que aquela situação representa. Exato, é um simbólico e ao mesmo tempo como isso mexe com a minha história, né? Com o meu percurso, que aí vem desde a minha gestação, né? Então é uma coisa bem antiga, não é uma coisa de agora. A gente tem memórias remanescentes da nossa infância que a gente não tem consciência, mas que já constrói nosso ser na sociedade, né? Nosso ser enquanto pessoa hoje, adultos, jovens. Né? E que contribuem ou não para o nosso sentido da vida, né? Porque também não está associado ao sentido da vida. Demais, demais. A gente, inclusive, tem percebido um crescente aumento no suicídio entre jovens, né? Adolescentes, né? Jovens adultos. E percebemos que existe uma relação muito forte com essa busca de sentido na vida, né? É como se houvesse um descentramento. A pessoa não tivesse onde se ancorar, onde se centrar para achar um sentido na vida. Né? Assim, famílias sem apoio, falta de redes de apoio social, de grupos de convivência, né? Esse excesso de informação e falta de centramento, né, para a valorização da vida. Tudo isso influencia. Um esvaziamento de sentido mesmo, né? As pessoas acham que estão mais materialistas, né? Ou pelo menos o mundo contemporâneo convida a isso, né? E quando você não tem essa ligação ou se amplia, né, a visão sobre a vida, quando não se amplia a visão sobre a vida, e ela fica muito reduzida àquela questão mundana mesmo, né? Daí realmente fica muito reduzido o sentido, porque o sentido da vida fica muito preso a ter ou não ter, né? Uhum. Ou ser determinada coisa naquele contexto social ou não ser. E quando se pede, por exemplo, voltando ao caso do emprego, se aquilo for o sentido da sua vida, né, um emprego for o sentido da sua vida, quando você pede, vai junto o sentido da sua vida. Então, para que continuar aqui? Exato. Né? A gente acaba colocando no externo, né, a razão de viver, no outro, no emprego, na situação, e não em nós mesmos. Né? Deixa de buscar o crescimento interno e busca apoio no que é externo. E isso acaba prejudicando quando você perde. Você perde aquilo que você está colocando todo o seu apoio numa coisa só. E se você perde, você perdeu suas estruturas. Né? E hoje ainda há uma pressa em ser feliz. Né? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, onde a informação é exacerbada, tudo é muito rápido, tudo acontece ao mesmo tempo, a gente está conectado demais, há muita informação. Então, assim, há uma pressa em ser feliz, há uma pressa em ter sucesso, há uma pressa em achar um amor. Tudo é muita pressa. E quando eu não consigo, no tempo que eu acho que eu preciso, né, eu acabo, ou que a sociedade impõe, ou que é né? imposto, geralmente é imposto, a gente acaba se perdendo no meio de tudo isso. E aí chegamos nessa realidade de ter muitos jovens que buscam a morte como uma alternativa. Você tocou num assunto tão importante, essa história da pressa de ser feliz. É muito comum mesmo, né? E você acha que acontece? Por que tanta pressa? É um reflexo, creio eu, da própria modernidade, desse mundo contemporâneo, onde a gente tem excesso de informação. Né? Basta lembrar que há 20 anos atrás, para você ter acesso a um conhecimento, você teria que perguntar a alguém mais velho, você teria que ver em livros. Hoje em dia você bota na internet a palavra que você quer e você já sabe. Então, a gente nem decora mais o número de telefone de alguém. A gente tem acesso à informação muito fácil. E isso, por um lado, é bom, obviamente, tem um lado positivo, mas se não soubermos usar isso, a gente acaba caindo na armadilha de se deixar contaminar por esse excesso, o excesso de coisas externas. E deixamos de olhar para dentro, de fazer trabalhos de crescimento pessoal,
de autoconhecimento, olhar para dentro, olhar para si, e aí que acaba vendendo imagens, né? A gente vende muita imagem. E isso para o suicídio é interessante porque eu vendo uma imagem para as pessoas, quando essa imagem que eu vendo, o que eu mostro, ela é desmascarada, é quebrada, é rompida, eu não consigo mais me achar, porque eu acho que eu sou aquela imagem, né? A imagem do bom profissional, a imagem do bom pai, da boa mãe. Quando eu não consigo dar conta, eu acho que eu sou essa imagem e aí eu não consigo me estruturar. Geralmente a pessoa pode pensar em suicídio também. É esse tal desse Facebook, né? Que a gente não curte as coisas da vida mais não. A gente vai em determinado lugar, faz determinada coisa para postar e não pra gente, né? Exato. E daí você fica vendo que tem gente que posta coisas mais interessantes, né? Ainda que aos seus olhos, né? Porque às vezes pode não ser nada daquilo, né? Que a grama do outro sempre é mais verde, né? Assim. E daí você acaba gerando também uma competitividade, né? Tá todo mundo viajando o mundo todo, menos eu e eu aqui trabalhando, não é mais ou menos assim, né? Isso. Tá todo mundo comendo, porque ninguém vai postar uma comida simples, a do dia a dia que a gente come. Vai postar aquele do restaurante, né? Mais sofisticado. E isso acaba gerando essa competitividade e você vai realmente olhando muito mais para o outro do que para você mesmo. Exato, exato. Né? Danilo, e existe um público assim mais suscetível ao suicídio? Sim, hoje a gente percebe que o crescimento maior são entre jovens adultos do sexo masculino, né? Há um mito social de que as mulheres cometem mais suicídio, mas não é verídico isso. A evidência maior é entre homens. Jovens o quê? 15 a 35 anos. 15 a 35, exato. Nossa. E idosos, né? E aí, porém, existe um dado curioso que é, em quantidade de tentativa de suicídio, as mulheres estão acima dos homens. Mas, em realmente chegar ao ato, os homens estão bem acima do número de mulheres. E isso é curioso porque o que acontece é que as mulheres buscam mais o serviço de saúde, elas buscam mais falar sobre seus sentimentos, elas buscam mais expor suas angústias. Talvez por uma questão cultural, os homens evitem falar sobre suas dores, tentem carregar um peso maior nas costas, tentem, né, tentar seguir adiante e não buscam serviço de saúde. Isso é bem comum, você vai em qualquer hospital, posto de saúde, você vê que as mulheres estão em peso. Tem essa, né? essa cultura de vou ficar procurando problema, né? Exato, exato. O homem não chora. Não pode mostrar que é frágil, que ele também sente dor, que ele sente depressão. Então, assim, é como se não pudesse expor seus sentimentos. E essa cultura é muito perigosa, porque a gente acaba se privando de buscar ajuda. Sim. E aí, a gente tem hoje realmente um número bem maior de homens que cometem suicídio do que mulheres. Daí eles executam mais, porque não buscaram ajuda antes, e a mulher vai tentando, ela tenta mais, mas talvez porque ela busque mais ajuda, ela não consolide aquela ação. Exato. Mas, Danilo, a gente agora chegou ao final do primeiro bloco, a gente volta já já, segundo bloco. Até lá. Os assuntos em destaque no noticiário debatidos em detalhes aqui na TV Câmara. Comitê de Imprensa, o seu programa de entrevistas, todo sábado às 7 da noite. Depois de um tempo fora do vídeo, eu estou de volta para fazer o que eu sempre gostei de fazer: informar, comunicar e promover o debate de ideias. E agora será aqui, na TV Câmara, no Papo e Prosa, comigo, Vânia Marinho. Tela de Justiça. As notícias jurídicas agora na sua TV Câmara Natal. Eu sou João Ferreira e apresento aqui o programa Tela de Justiça, que traz um resumo das principais notícias da semana e entrevista com aqueles que são destaques na área. O programa vai ao ar todos os sábados às 8 da noite e com reprise nas segundas às 9h30 da noite.
Para interagir com a gente, o e-mail é contato@jurinews.com.br. Conto com a sua participação no Tela de Justiça. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. De volta, e hoje falando sobre prevenção ao suicídio com o psicólogo Danilo Vieira. E no bloco anterior a gente estava falando dessa questão da inveja no Facebook, que é tão comum, né? Já existem até pesquisas sobre isso. O quanto as redes sociais podem estimular essa competitividade e fazer com que a gente se sinta mal, justamente porque a gente vai estar olhando muito para o externo e pouco para o interno. E também existe, por outro lado, alguns aplicativos que eu li sobre isso e que ajudam a prevenir o suicídio. Você tem informação sobre isso, Danilo? Como funciona? Bom, eu vi há pouco tempo na internet a matéria falando sobre isso, um aplicativo na Coreia do Sul, né, na verdade, que ele serve para que os pais monitorem, né, as redes sociais dos seus filhos, celular, né, mensagem, rede social, para ver se eles dão algum indício de suicídio, né? Parece uma coisa interessante, né, por um lado. Para um país como a Coreia do Sul, que tem alto índice de suicídio também é muito interessante, mas ao mesmo tempo me faz pensar se a gente não está cada vez mais distanciando as relações. Porque eu preciso mediar por um celular, né, a relação entre pai e filho, entre mãe e filho, né? Que ponto chegou a falta de diálogo que eu preciso de um aplicativo que me dê indícios se meu filho está pensando ou não em suicídio, né? Até que ponto chegou esse distanciamento familiar, né? Porque se houvesse talvez uma maior compreensão, união, integralidade na família, a gente conseguisse não precisar disso. Né? Você mesmo conversando com a pessoa, você vai ver se aquela pessoa está bem, Exato. Ou se ela está angustiada, e o grau dessa angústia. Exato. E não, talvez, ter um aplicativo, né? Porque esse aplicativo parece que ele identifica algumas palavras-chave, do tipo, estou muito triste, ou a vida não vale a pena, coisas assim, né? Que podem postar. E acaba identificando isso, né, o aplicativo, e a pessoa que acompanha, faz esse monitoramento, identifica e pode se atinar, né, para alguma coisa. Realmente, eu acho que tem esse lado bom, que talvez que querendo ou não, a gente está nas redes sociais, os adolescentes estão nas redes sociais, Exato. É preciso monitorar, sim, o que eles fazem ali, não pode simplesmente deixar um território sem dono, né, principalmente quem é menor de idade. Mas, por outro lado, tem essa questão que você está falando. Quer dizer que eu não tenho contato com meu filho a ponto de saber como ele está, né? Exato. Mediar por um aplicativo, né? Assim, é um resultado desse mundo que a gente está vivendo, mas ele faz pensar sobre isso, né? A que ponto estamos chegando, né? Esse afastamento, né, entre as pessoas. Isso é perigoso. Entre a família é muito perigoso, né? Chegar nesse ponto. Sim. Agora me diga uma outra coisa. Aquelas ONGs, tipo CVV, realmente dão resultado? Estão crescendo? Como é que você avalia? Sim, eu vejo que é um forte aliado na prevenção ao suicídio, porque muitas vezes a pessoa, no ato da crise, no desespero, no momento que ela realmente vai tomar a iniciativa de cometer o ato suicida, ela não tem com quem dialogar, né? Quem dá a palavra de apoio, quem só a escute sem julgamento, né? E essas redes de apoio, essas ONGs, o CVV, eles oferecem esse serviço, né? E aí você pode telefonar, você pode buscar, em alguns estados do Brasil tem grupos de apoio, você pode buscar pessoalmente o grupo, né? Mas por telefone. Então, assim, às vezes a pessoa, naquele momento, precisa apenas que alguém o ouça, sem julgamento,
sem discriminação, compreendendo que é um sofrimento e não é uma covardia, não é uma frescura, não é uma besteira, né? E aí, quando você vai falar com alguém que é leigo no assunto, ou que está no senso comum apenas, vai dizer palavras que não vão ajudar muito, né? E às vezes é só ouvir, acolher. Exatamente. E até porque também eu acho interessante essas ONGs, né, tipo o Centro de Valorização da Vida, o CVV, porque tem muita gente que tem resistência ainda aí para o psicólogo, né? Exato. Ainda tem uma visão estereotipada, né, de que terapia é só para quem está doido, digamos assim, né? O senso comum diz isso, e quando não tem nada a ver, né? Fazer psicoterapia é investir na sua qualidade de vida. Mas ainda, como tem gente que tem resistência, de repente, ligar para o CVV pode ser um caminho. Exato. Né? Mas assim, eu também quero aproveitar aqui a oportunidade para dizer que quem precisa de um psicólogo, ou às vezes o motivo é financeiro, né? A gente sabe que, na verdade, quem quer fazer terapia faz de qualquer forma. Mas quando o motivo é financeiro, a gente tem aí as universidades, né? Toda faculdade que tem um curso de psicologia tem uma clínica escola. Temos aí a UNP, a UNRN, né? A própria FASEX também. Então, que podem oferecer esse serviço, é um preço simbólico, né? Exato. Tipo, R$5 a sessão. E também pode ser uma alternativa para quem não tem condição de buscar terapia, né, Danilo? Isso, é uma saída que a gente tenta amenizar uma carência do serviço de saúde pública, né? Sim. Porque, na verdade, devia ser ofertado para a população, né? Mas a gente vive num país que não oferta tudo isso, então a gente tenta amenizar essa situação através das universidades, de fato. E os próprios psicólogos, muitos deles, né, têm o que eles chamam de clínica social, né, que Exato. é um atendimento a um preço mais popular. Então, realmente, não tem desculpa, né? Para quem realmente quer um psicólogo e está afim, né? Porque terapia é desejo, né? Quem quer fazer terapia vai atrás. Tem essa questão financeira, ela pode ser contornada, né? Exato. Agora, me diga uma coisa. Existem doenças que deixam a pessoa mais suscetível a suicídio, assim, né? Que favoreçam a ideação suicida? Existe, nas pesquisas, se fala que 90% dos casos de suicídio estão ligados a algum tipo de transtorno mental, né? Depressão, transtorno bipolar, né? Algumas psicoses. Pessoalmente, eu acho isso um pouco delicado. Eu vou explicar por quê. Quando a gente atribui o suicídio a uma doença mental, a um transtorno mental, a gente acaba caindo na estigmatização das pessoas, né? Se eu tenho ideação suicida, eu vou ser taxado de doente mental, né? Ou algo do tipo. E isso não é tão interessante. Eu acho que o que acontece nas pesquisas é que as pessoas que cometem suicídio e são computadas, que fazem parte do serviço de saúde já, né? Pacientes psiquiátricos, pacientes com depressão, que estão em tratamento, é mais fácil computar esses dados. Uma pessoa que está na sua residência, que nunca procurou um serviço de saúde e comete suicídio, não tem como dizer se ela é depressiva ou não, né? Às vezes vai ouvir a família relatar como é que a pessoa estava, mas ainda assim não é um diagnóstico, né? É uma suposição. Então, assim, as pesquisas apontam que muitos casos, a maioria dos casos de suicídio estão ligados a algum transtorno mental, mas existem muitos casos não computados, né? E eu acho que a gente não pode estigmatizar as pessoas. Hoje, suicídio é saúde pública. Todos nós podemos ter algum momento de pensar em se matar. Inclusive, pensar em suicídio é comum. Faz parte da história do homem. Numa situação de desespero, de angústia, de sofrimento, pode vir o pensamento: ah, seria tão bom se eu sumisse agora, se eu desaparecesse. É tão mais fácil. Mas a distância entre pensar, planejar e executar é grande. Pensar, todos nós podemos pensar, ou pensamos, ou vamos pensar em algum momento da nossa vida. Mas chegar a planejar, chegar a tentar, aí o espaço entre uma coisa e outra é um pouco maior. Então, assim, a ideação suicida, ela se torna perigosa quando começa a fazer planos. Ou quando a ideia é fixa. Penso com muita frequência em suicídio. Não planejei ainda, mas estou com um pensamento frequente. Então começa a ser preocupante, né? Pronto, Danilo, me diga uma coisa, como lidar, né? Quando a gente tem uma pessoa próxima que a gente vê que está
com ideação suicida, como é que a gente pode fazer? Porque isso também gera uma culpa muito grande, né? Exato. Nos que ficam. Exato. Porque não sei se a gente tem essa condição de ajudar, né? E quando o suicídio se executa mesmo, se consolida, quem fica arrasado, destrói a família, né? Em geral, as famílias se sentem muito culpadas, né? Ao ponto de acobertar o suicídio por vergonha da sociedade, né? E assim, quando você tem alguém que você está suspeitando, a pessoa manifesta realmente a ideação ou tentativa de suicídio, é muito importante respeitar a pessoa. Às vezes há um desrespeito muito grande com a pessoa com ideação suicida, de realmente preconceito, de dizer, você quer se matar, por quê? Por besteira, por frescura. Essa atitude não ajuda em nada, né? A gente tem que pensar em dar apoio social, apoio familiar, tentar dar um suporte para que a pessoa sinta que ela é mais do que o problema que ela está vendo como, né, a razão pela qual vale a pena morrer. Então, assim, que ela possa perceber que ela tem um suporte, que por mais que ela tenha perdido um amor, um emprego, perdeu alguém da família, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, ela tem algo mais do que isso, ela é algo mais do que isso. Então, assim, as pessoas têm que fazer o outro entender que ele não se encerra ali, né? Que aquilo não é razão pela qual vale a pena morrer. Então, o apoio, a escuta, o afeto, né? A gente é muito sem afeto hoje nas relações, esse distanciamento entre as pessoas é muito, né, agravante para o suicídio. Então, assim, é preciso dar um suporte e, lógico, fazer um tratamento, seja psiquiátrico ou só psicológico. Em alguns casos, a medicação vai ajudar a equilibrar uma fase de crise, mas a medicação sozinha não dá conta, porque ela vai aliviar uma crise, vai aliviar um sintoma, mas ela não vai dar conta do contexto que a pessoa está vivenciando, né? Então, assim, uma terapia é importante, né? Ou fazer atividades diferentes, mudar a rotina, né? Fazer coisas novas, que ressignifiquem a vida, para a pessoa não ficar preso a uma crença fechada, de autoimagem ferida e se vendo sem saída. Certo. Danilo, e para encerrar nosso programa, eu queria fazer uma última pergunta. E para aqueles que ficam, quando não é possível evitar? Né? O que você diria para aqueles familiares que não conseguiram, né, mas que estão aí com esse desafio de tocar a vida sem esse ente querido que se foi? Bom, eu diria o seguinte, que o suicídio ele é multifatorial. Então, a gente não tem como culpar uma pessoa ou uma situação apenas. Ele é contextual. Ele reflete a sociedade também, né? Ele não é uma coisa da sua família, ele não é uma coisa da sua relação com seu filho. Ele é uma coisa multifatorial de fato. Então, o que eu diria é o seguinte, a culpa ela vai vir, talvez pela tristeza da perda, por não compreender, né? Então, assim, cabe buscar também ajuda, cabe buscar um apoio social, grupos de apoio, buscar um psicólogo, para que você também se afaste da autoimagem e da culpa. Porque um fator de risco para o suicídio é ter familiar que se suicidou. Então, assim, se você tem um parente que já cometeu suicídio, é importante também buscar ajuda, para entender se você não está identificado com aquilo, né? A culpa ela vai vir, porque está dentro do luto, da tristeza, da indignação, né? Uma vergonha, talvez, uma questão religiosa que também interfere. Então, assim, buscar ajuda, né? Não se sentir sozinho, nem se isolar nesse universo. Né? Ok, Danilo, a gente agradece muito a sua presença. Eu agradeço, espero que você volte outras vezes para falar sobre outros assuntos. Prazer. Viu? E eu agradeço você também aí de casa. Até semana que vem. Tchau! TV Câmara Natal. Agora também em canal aberto digital.